Glória a Deus, aleluia. Eu vim trazer uma grande reflexão para a tua vida nessa noite, em nome do Senhor. Lá em Jonas 1, capítulo 1, vai dizer assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Glória ao nome do Senhor. Porque Jonas, perante a Deus, ao Senhor, Jonas não quis ir para a cidade de Nínive, que Deus mandou ele pregar a palavra lá em Nínive. Mas Jonas, fugindo da presença do Senhor, ele foi lá para a cidade de Tares. Entrou dentro de um barco e foi para a cidade de Tares. Mas eu falo na verdade que quando ele estava dentro daquele barco de Tares, ele pensava que Deus nunca ia enxergar e achar ele dentro daquele barco. E Jonas entrou dentro daquele barco que indo para Tares, se escondeu lá no fundo do canto, deitou e dormiu. Mas aquela noite começou uma tempestade tão forte e agitada, aquele mar, e aqueles que estavam dentro do barco falavam o que estava acontecendo, porque o mar estava tão agitado dessa forma, dessa maneira. E muitos deles ali assustados com aquele mar, com medo que o barco virasse, eles pegaram tudo que tinha dentro daquele barco e começaram a lançar para fora. Lançaram tudo que tinha de pertence dentro daquele barco, para tentar uma atitude para que o barco não viesse virar. Mas eles falaram dentro de si, próprio deles mesmo, que isso era uma fúria de Deus contra alguém. E eles falaram: vamos orar entre nós, cada um ore entre nós por nosso Deus, para que ele não fique furioso, para que ele não possa ficar furioso e não virar o nosso barco. E todos eles oravam, mas não adiantava, porque a tempestade não passava. A fúria do mar era tão grande, brava sobre aquele navio, que eles se assustaram, ficavam todos assustados. E um notou que não tinha alguém que entrou dentro do barco, não estava com ele. Um que se chamava Jonas estava lá no fundo do barco, deitado. E entre eles mandaram chamar Jonas, lá do fundo do barco, para que Jonas viesse orar também, para que o Deus de Jonas viesse salvar eles daquela onda braba, nervosa que estava. O mar estava agitado naquela noite. E Jonas chegando na frente dele, Jonas olhou para eles. E eles falaram para Jonas: que Deus você serve? E Jonas falou: eu sirvo o Deus de Israel, um Deus que move tudo, Deus dos mares, Deus das ondas, Deus do céu e da terra. É esse Deus que forma tudo. Ele falou: por que você não orasse para o seu Deus, para que o seu Deus viesse salvar nós no meio dessa tempestade, dessas ondas bravas, nervosa? E Jonas olhou assim, falou assim para eles: essa fúria desse mar, de tudo que está acontecendo, é minha culpa. Porque Deus me mandou eu ir para certo lugar, e Nínive pegar a palavra. Eu fugi para Tares daqui, para tentar escapar do Senhor. Mas ninguém escapa das mãos do Senhor, dos olhos do Senhor. Eles falaram: é mesmo? Então é você que está provocando, mas tu provocaste o seu Deus por quê? Você sabe que ninguém pode fugir das mãos do Senhor? Por que tu escondesse? E Jonas falou assim: jogasse dentro de um mar, para que esse mar viesse se acalmar. Só assim se vai acalmar.
E eles pegaram Jonas e levantaram para cima e falaram para Deus. Levantaram Jonas para cima e falaram assim para o Senhor: nós lavamos a nossa mão do sangue inocente desse homem, Senhor. E lançaram Jonas no mar. De repente veio um peixe grande e engoliu Jonas. Engoliu Jonas, levou Jonas lá para o fundo do mar. Para o fundo do mar. No fundo do mar, Jonas lá dentro da barriga daquele peixe, foi ter uma comunhão com Deus, porque ele sentiu que ele estava sendo sufocado lá dentro daquele peixe, viendo até a falecer já dentro daquele peixe, naquele escuro daquele peixe. E ali na barriga daquele peixe, na ventre daquele peixe, Jonas clamou a Deus com toda a força que ele tinha, pedindo perdão para o Senhor de todos os atos que ele tinha fazido, que ele nunca ia mais fugir da presença do Senhor. E o Senhor deu ordem para o peixe lançar Jonas lá em Tares, lá em Nínive, quer dizer, lá em Nínive. E Jonas foi para Nínive, o peixe já lançou ele lá em Nínive, para que ele pegasse a palavra do Senhor. E Jonas foi diante daquela cidade, aquele povo que estava em pecado. E Jonas disse para aquele povo se arrepender, porque Deus ia acabar com aquela cidade, por causa que o pecado era tão grande. E o rei daquela cidade ouviu Jonas e falou: todos aqueles que tinham lá dentro ia se vestir de pano de saco na cabeça para fazer até mesmo uma oferenda para Deus, para que Deus perdoasse os pecados deles lá daquela cidade. Ia fazer um jejum grande, toda a população daquilo lá ia fazer um jejum tão grande para Deus. Até os animais não ia ter água para beber, para que o jejum seria perfeito. E fizeram isso e Deus perdoou aquela cidade. E Deus não matou aquele povo, e aquele povo glorificaram o nome do Senhor naquela noite. O que eu quero dizer nessa noite para você? Porque não adianta a gente tentar fugir do chamado do Senhor. Se você tem um chamado do Senhor, não adianta você fugir do chamado do Senhor. Porque pouco ou tempo, você vai vir para a presença do Senhor. Porque você vai vir automaticamente. Se você não quiser vir pelo amor, você vai vir pela dor para pregar a palavra do Senhor. Não adianta. Por isso que dentro da Bíblia está escrito: ou vem pelo amor ou vem pela dor. É melhor vir pelo amor que vir pela dor, em nome do Senhor Jesus. Porque não adianta, se você tem um chamado do Senhor, Jonas, não adianta você fugir da presença do Senhor. Não adianta, Jonas, você tentar se esconder do Senhor. Não adianta, Jonas, você ir para o mundo, Jonas. Ir para o mundo e tentar curtir e esquecer o que você teve com Deus, a comunhão que você teve com Deus. O que você aprendeu tudo, Jonas, com Deus, tentar esquecer isso que não vai sair de dentro de você, porque está gravado dentro do teu coração, na tua mente, Jonas. Você pode ir para o mundo, se divertir, curtir, Jonas, mas você não faz parte do mundo mais, Jonas. Você não faz mais parte do mundo, porque você já foi selado por Deus, Jonas. Então não adianta você querer se esconder no mundo, ir para o mundo, fazer as coisas do mundo, mas pouco tempo você vai vir automaticamente para as mãos do Senhor de volta, Jonas. Jonas tentou fugir para Nínive, mas não adiantou. O que aconteceu com Jonas? A mão do Senhor, da fuga que o Jonas teve, a mão do Senhor pesou sobre cima de Jonas. O
Que tanto furioso que Deus ficou com Jonas, que o peixe engoliu Jonas. E lá dentro daquela barriga daquele peixe, o Jonas tomou em aflição lá dentro daquele escuro, daquela parede, daquela barriga daquele peixe. Ali ele chegou a clamar a Deus, pedindo socorro para o Senhor libertar Jonas daquele cativeiro que estava dentro da barriga. E ali ele usou tudo que ele tinha para clamar a Deus, chorou na presença do Senhor. E Deus veio ao socorro dele. Entendeu que Jonas queria fazer a vontade do Senhor. E Deus perdoou Jonas naquele dia, dentro da barriga daquele peixe. Deus perdoou ele. Deus perdoou ele. O que eu estou querendo dizer para você hoje, nessa noite, Jonas, não adianta você fugir do teu chamado. Não adianta você fugir da tua obrigação que Deus colocou na tua mão. Ai de você, Jonas, se você for para o mundo, Jonas, for para o mundo, pensais que Deus não está te olhando, não está te vendo, Jonas. O que tu está fazendo? Você foi para o mundo, largou as coisas dele para ir para o mundo, se divertir, viver a tua vida, Jonas. Mas a mão do Senhor pesou sobre Jonas dentro daquele peixe. E Deus pode até mesmo fazer algo para que você volte para a presença dele. Porque ele ama a tua alma. Ele não quer te perder para o mundo. É perder para o mundo. Deus fala assim, é mais fácil você entrar no céu sem uma perna, sem um braço, sem um olho, que te perder para o mundo. Então você pode vir de qualquer maneira para Deus, Jonas. É melhor nós vir pelo amor, porque pela dor dói. Dói pela dor, dói. Dói vir pela dor, Jonas. Deus mandou pregar essa palavra muito pesada para você nessa noite. Para você que tem um chamado do Senhor. Para você que se desviou. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, eu não sei o que se passa, ou se alguém feriu o teu coração, te lançou, que fez você sair do caminho do Senhor e se desviar para o mundo, voltar para as coisas do mundo. Deus fala, não é tempo mais de você ficar no mundo, Jonas, é tempo de você voltar para casa. Ei, filho pródigo, volta para casa do pai, porque o pai te espera de braços abertos. Vem, ainda quanto é tempo, Deus tem amor pela tua alma, pela tua vida. Não venha pela dor, porque a dor, você não sabe qual maneira, qual o jeito que você vai vir para o Senhor. Eu falo, Deus tem um chamado para cada um, Deus te escolheu. Muitas vezes a gente não se escolhe. Deus escolhe e coloca uma palavra na nossa boca, nós para pregar. Deus fala que a gente vai ser um pastor, vai ser um profeta do Senhor. Não porque a gente quis, mas porque Deus nos escolheu para pregar a palavra do Senhor, ou para levar, profetizar por muitas almas que estão necessitadas. Deus colocou esse dom de pastor em nós, colocou um dom de profeta dentro de nós, não foi porque a gente quis, mas foi porque Ele quis. Nós foi escolhido por Deus, não escolhido pelo homem, porque o homem não tem poder para escolher alma nenhuma, não tem poder para escolher ministério para a gente, não tem poder para saber o que a gente faz. Mas Deus escolhe a gente a dedo, e pouco a tempo vai o que Deus colocou na nossa mão, que Deus falou que a gente ia ser. Deus faz a gente virar um profeta, faz a gente virar um pastor para pregar a palavra do Senhor. Não importa o tempo, a hora que for, mas nós viramos. Muitas vezes a gente fala, como é que eu vou ser pastor se eu não sei pregar a palavra do Senhor? Como é que eu vou ser um pastor se eu não sei nem ler uma Bíblia, nem um versículo? Mas Deus fala assim, não é você que prega, Jonas, mas é o meu Espírito Santo sobre a tua carne que vai pregar.
Eu só uso a tua carne e o teu espírito para me comover o meu Espírito Santo sobre ti. Por isso que eu te chamei. Eu te chamei para ser impactador, para levar palavra para as almas, para aqueles que precisam. E o momento é de salvar almas. As almas estão perecendo à mão do inimigo, Jonas. Então tá na hora de a gente ganhar as almas pro Senhor. Deus está falando com você nessa noite, Jonas. Se você se desviou do caminho do Senhor, Jonas, volta pro caminho do Senhor. Eu não sei o que te magoou, ou se foi alguém que falou alguma coisa, Jonas, para tentar te derrubar, te jogou no mundo, Jonas. Mas eu falo, volte mais rápido possível, Jonas, para a mão do Senhor, porque o Senhor te ama, Jonas. O que Deus tem contigo, Jonas, é grande, Jonas. O diabo te iludiu, Jonas. O diabo te iludiu. Ele colocou tantas coisas na tua frente. Falou que o mundo era bom para você. Falou que o mundo é só diversão, só maravilha, só curtição. Mas é tudo coisa passageira, Jonas. Porque o teu chamado, verdadeiramente, o teu chamado está na mão do Senhor. O teu Espírito Santo, Jonas, que quando você era usado na presença do Senhor, o teu Espírito Santo ainda está, Jonas, à tua espera, para ver você pregar para o Senhor. Porque o Senhor quer te usar como ferramenta nesse mundo, para que você seja um canal de bênção, para as muitas almas que estão perecendo nesse mundo. Deus te trouxe para pregar a palavra. Deus te trouxe para pegar a palavra, Jonas. Então não desista do teu chamado. O teu chamado é muito mais valoroso do que tudo, do que uma curtição no mundo, do que se divertir no mundo. Mas o mundo é coisa passageira do inimigo, do adversário. Ele propôs tantas coisas para você, mas essas coisas é tudo enganatória para te jogar no mundo, para te fazer perecer. Mas o Senhor vem para dar vida com abundância para você. Deus vem mostrar o verdadeiro caminho, a porta que é exata, a porta que é certa para você ir para o céu, para você se converter e ter uma morada digna lá no céu. Então Deus fala para você nessa noite, Jonas, se coloca na posição, vaso, se coloca na posição, atalaia, porque o Deus te chama, porque é momento agora de a gente se revestir, é momento da gente estar na presença do Senhor, porque Deus está chamando soldado para lutar. É momento da gente se levantar, porque chegou o final dos tempos. O final dos tempos chegou porque o adversário está matando os nossos jovens, estão levando os nossos jovens às drogas, a sobremeter, matando até mesmo nossos jovens. E o que Deus quer é que você salve a vida, Jonas, que você leve a palavra para aqueles que precisam, para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão na rua, para aqueles drogados, para aqueles que mais necessitam da palavra do Senhor, Jonas. Então, Jonas, está no tempo de acordar. Acorda ainda com ter tempo. Deus está chamando os vasos para orar, os vasos para se levantar nessa noite. Deus fala para você que pega a palavra do Senhor nessa noite. Está na hora de acordar, está na hora de a gente viver o sobrenatural do Senhor. Está na hora da gente impactar o mundo, mostrar para o adversário, para o diabo, para que nós viemos nesse mundo? Para que Deus nos resgatou lá do mundo, tirou da mão dele para fazer a diferença. E nós temos que fazer a diferença nessa terra, em nome do Senhor. Essa palavra que Deus colocou na minha boca é muito forte, Jonas. Vamos pregar, vamos buscar, vamos trazer o sobrenatural, vamos ganhar vida, almas, vamos trazer as palavras do Senhor para aqueles que precisam nessa noite.
em nome do Senhor Jesus. Então acorde, Jonas. Acorde quanto é tempo. Acorde, porque Jesus está voltando, Jonas.